Boa noite a todos. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente, dando continuidade ao estudo do livro recente do Divaldo e do espírito Manuel Filomeno de Miranda. O espírito Manuel Filomeno de Miranda tem escrito uma série de livros relacionados à nossa transição planetária. Este aqui foi lançado há pouco mais de um mês. Então, comentários e assuntos bem recentes, falando quase todo o tema dessa nossa pandemia, do que a gente está vivendo agora. Então, rogamos amparo à espiritualidade que nos auxilia, que nos acompanha, que a gente possa passar um conteúdo que possa ser construtivo para cada um de nós, que a gente possa aproveitá-lo no nosso dia a dia. Antes de iniciar o estudo do livro, eu vi aqui um texto hoje num grupo de WhatsApp e não consegui resistir à tentação de trazer aqui para vocês. Fala muito a respeito do que a gente fala aqui e traz de informações. O ego diz: depois que tudo der certo, eu vou sentir a paz. E é o que a gente é ensinado desde pequeno, né? A competir, a correr atrás, a conquistar, para daí sim você receber a recompensa de ter sido o primeiro lugar, de ter chegado na frente, de ter conquistado. Então, houve uma inversão de valores, uma inversão universal de valores, virando do avesso o nosso objetivo de estar aqui nesse planeta, num aprendizado. Então, se crê, a maioria, grande parte da população do planeta acredita nisso. Depois que tudo der certo, depois que eu tiver conquistado a família, construído uma família, ter adquirido bens, uma casa na praia, uma casa no campo, ou um automóvel, isso, aquilo, cada um correndo atrás de alguma coisa, só depois disso eu vou ser feliz. O problema é que muitas poucas pessoas conseguem alcançar, chegar a realizar esse objetivo. E o pior ainda é que essas poucas pessoas não dizem para a grande maioria que não valeu a pena, que chegaram lá, que conquistaram e que não foram mais felizes do que eram no início dessa caminhada. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, para a gente desconstruir esse conceito. Ele continua aqui, né? E o Espírito diz: encontre a sua paz e tudo dará certo. Então, quando a gente vive de acordo com a proposta nossa evolutiva, quando a gente está no aqui e agora, está consciente do que está fazendo aqui, tudo começa a fluir, tudo começa a conspirar para que aquilo que a gente deseja se realize. Existe uma estatística de que nos primeiros, não sei se 2 ou 5 anos, mais de 50% das empresas fecham as portas. Grande parte disso se deve, isso é uma teoria minha, né? Se deve ao fato de que a gente abre uma empresa, um negócio ou algo para ganhar dinheiro, para realizar os nossos sonhos. Mas a empresa geralmente dá certo e dá bem certo quando a gente abre um negócio ou faz algo que gosta, quando a gente faz algo para contribuir, para auxiliar a sociedade e faz aquilo com amor, faz aquilo bem feito, se doa naquilo. Aí sim as coisas conspiram para que aquilo continue, porque a gente começou com a proposta certa, né? Então, todo negócio que se inicia com o objetivo de enriquecer,
dificilmente vai dar certo. Então, procurar vivenciar isso, porque isso está muito incrustado no nosso psiquismo, essa ideia. Desde de pequeninhos a gente recebe essa informação, né? Então isso fica gravado a um nível muito profundo no nosso ser. Então todo dia a gente precisa estar falando isso para a gente mesmo que não é desse jeito, para desconstruir esse mal que foi gravado em nós. Não por maldade, né? Quem fez isso acreditava que realmente era essa a forma de viver e de encontrar a felicidade, porque ele também cresceu e foi ensinado a viver dessa mesma forma, né? Na semana passada eu acabei não passando o conteúdo do texto que eu trabalhei aqui, então vou passar agora durante alguns segundos, depois vocês podem, quem tiver interesse, lógico, assistir ao vídeo que vai ficar gravado nos vídeos do Facebook, na página do CEPA, e aí pode dar um pause ali e ler com calma, ok? Então essa foi a primeira página. E esta aqui é a segunda página que a gente trabalhou na semana passada. Então, lembrando que todos os estudos ficam gravados lá nos vídeos do CEPA. Então, continuando o estudo do livro, aí ele continua aqui. Mais cruel do que uma guerra, está falando aqui que a pandemia é mais cruel que uma guerra. A pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para o mundo de regeneração. Então, algumas dessas centenas de milhares de vidas em razão desse processo de mudança moral. E outras que deverão partir para o exílio, ou seja, outras que vão sair aqui do planeta. Então, já aproveitam carona nessa pandemia para já entrarem num processo de inconsciência e se prepararem para partir para um outro orbe evolutivo, após o período de convalescência nas respectivas comunidades às quais se vinculam, né? Então vai começar já um processo de expatriação para esses espíritos. Lembrando aqui que isso não é algo ruim, tá? A planeta Terra é um planeta escola, e como em qualquer escola existem anos de disciplinas, né, com uma proposta de aprendizado nesse planeta. Então chegou um momento que nesse planeta aqui a gente vai passar por uma nova série, né, para um novo ano de estudos, e quem não passou nesse ano atual, que era no plano que a gente estava vivendo até agora, vai refazer esse estudo em outro planeta. Então não tem nada de errado com isso. A gente aprende assim mesmo. Mesmo nós que vamos ficar aqui, quero muito ficar aqui, né? Mesmo nós que ficarmos, não quer dizer que a gente é melhor do que eles. Talvez eles levaram muito menos tempo para chegar no período que estão agora do que a gente, porque nós passamos também por outras expatriações. Quem sabe a gente não é mais retardatários do que eles ainda, né? Então, sem julgamentos, né? Só é um fato de que o planeta está mudando de vibração e quem não está nessa nova vibração vai ter que ser realocado para outro local compatível com a vibração em que se encontra. Já não respirarão a atmosfera da Mãe Terra, que envenenaram com o seu comportamento extravagante e rebelde. Então, lá neste outro planeta, vão reiniciar um aprendizado semelhante ao que a gente abordou aqui há um mês atrás, se não me engano,
da, da história de Adão e Eva, né? Adão e Eva e a serpente, né? Então foram 3 grandes grupos de seres que vieram de outro sistema planetário para cá. Então esses que saem daqui vão para outro planeta e lá vão plantar essas ideias, né? Essa saudade do paraíso, de onde viviam, de todo o conforto que dispunham aqui e não souberam aproveitar essa oportunidade, né? Então, da mesma maneira como a gente criou essa história aqui, eles vão criar lá também e auxiliar o povo que lá vive a crescerem, a se desenvolverem, né? A evoluírem. À semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem seu objetivo, a atual pandemia é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Então, independente se ela foi, se o vírus Covid aí se desenvolveu naturalmente ou se foi artificialmente por mãos humanas com intenções de usá-lo como uma arma biológica, não importa o objetivo, ele está nesse ponto atual por uma necessidade nossa e não por uma se foi criado em laboratório por um erro de alguém que deixou esse vírus escapar. Se não fosse ele, ia ser outra situação que iria ser permitida, porque nós temos uma vida microbiológica, é um outro universo, né? Então, muitas outras situações poderiam partir desse outro universo microbiológico que convive com a gente aqui para exercer esse mesmo papel que o coronavírus está fazendo aqui para a gente. Isso aqui, informações do Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, é um programa seletivo de espíritos para preparar este novo advento, né? Desse novo mundo de regeneração, que é o título do livro, né? No rumo do mundo de regeneração. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, ou seja, a nossa vibração interna, que é definida por tudo que a gente viveu até hoje, todas as consequências de tudo que a gente fez até hoje, não só dessa existência, em todas as outras, dessa nossa caminhada evolutiva, isso gera uma resultante vibratória. E quem está na faixa, digamos, na mesma faixa dessa virose do coronavírus, vai ser atingido por ela, por mais que se cuide. Não estou dizendo aqui que a gente não deve se cuidar, devemos seguir todos os protocolos de segurança, que a vigilância sanitária, nos cuidados sanitários exigem da gente, que as autoridades também impuseram aí necessárias essas intervenções, né, no nosso comportamento para que isso não desande, né? Mas independente disso, se é para você ser atingido por ela, você vai. Então, ter essa confiança de que não é algo aleatório, não é um caos que está aí, é algo necessário e cada um vai ser afetado de acordo com a sua resultante vibratória, com a sua necessidade de caminhada evolutiva. Então, isso não quer dizer que a gente pode relaxar, porque se você relaxar e pegar sem ser necessário, você pode passar por sofrimentos desnecessários, né? E até mesmo causar aí uma morte antecipada, que seria considerada aí um suicídio, quase que consciente, né? Porque você sabendo que deve se cuidar, deve se preservar para a ação desse vírus, você não se cuidou, né? Então, não estou dizendo que não deve se cuidar, estou dizendo que quem é para passar, vai passar, não tem jeito.
mas estarão resgatando outros graves comportamentos, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta, logo mais, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor. Aí ele contando um pouco do objetivo do trabalho, que esse livro conta que o Manuel Filomeno de Miranda fez parte de um grupo, um grande grupo, com vários subgrupos de espíritos que estão trabalhando na parte espiritual nessa pandemia. Então, o objetivo deles ele está contando aqui, né? Objetivaremos evitar suicídios, diretos ou não. Também acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor, que é o que eu falei aqui, quem é para ser atingido vai ser, e quem não é, não vai, a não ser que faça por merecer, né? E caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Então, não estamos à deriva, existe uma força maior, como eu sempre falo aqui, coordenando tudo isso. Então, ter essa confiança, fica mais fácil da gente enfrentar essa tempestade que está aí, né, do coronavírus. Então, essa confiança é um fator quase que determinante para que a gente tenha condições de passar por isso com uma saúde mental, psíquica e emocional. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Então, ele está dizendo que essa pandemia aí está vindo para a gente parar o que está fazendo e rever o que quer fazer a partir de agora, entender o que é a vida. Então, aqui ele está dizendo, né, que a gente consiga concluir que a nossa casa mental é a sede da vida pensante. É um termo que Jesus falou lá quando criticaram ele por estar comendo comida impura, né? Que os judeus tinham lá as comidas que eram puras e as impuras, né? E também de não lavar as mãos, né? E aí ele falou o seguinte, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, é o que sai da boca, né? Ou seja, o que você fala. E o que você fala? Você fala daquilo que existe no teu mundo mental. E o que está no nosso mundo mental está lá porque a gente deixou entrar pelos pensamentos, pelos assuntos que a gente se deixa levar, pelo que a gente assiste, tudo que a gente se liga. Então, nós somos os responsáveis por tudo que a gente deixa entrar na nossa casa mental. E uma grande maioria do que a gente deixa entrar é puro lixo. E a gente não se dá conta disso, que tudo que a gente está deixando entrar no nosso campo mental está lá dentro e vai contaminar todo o resto, vai prejudicar ou inibir outras áreas que deveriam ser mais valorizadas do nosso campo mental. Então ele está dizendo que a pandemia está aí para isso, para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. O que é uma vida, qual a proposta de uma existência. Então não adianta mudar e ter hábitos saudáveis e só comer comida orgânica. Se você não mudar os pensamentos, não mudar aquilo que você está ligado, você até pode ter um corpo saudável, mas não auxiliem muito na tua caminhada evolutiva. Até porque os pensamentos também irradiam para todo o corpo ondas vibratórias, né? E são eles que estimulam o funcionamento das glândulas. Então, todos esses hormônios que são produzidos e lançados na nossa corrente sanguínea
grande parte deles são estimulados pelo que a gente tem no nosso campo mental. Então, repetindo aqui o que Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, é o que sai. É o que a gente deixa entrar no nosso campo mental. Ou seja, é o que a gente se alimenta mentalmente. Não estou dizendo aqui, fazendo apologia, que a gente não deve cuidar da alimentação. Estou dizendo que, além disso, muito mais importante a gente cuidar também da nossa alimentação mental. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica de um para outro momento. Então, a gente veio vivendo desse jeito durante milhares de anos. Então, não é num passe de mágica que a gente vai mudar. Nós precisamos desconstruir tudo que a gente construiu até hoje nessa caminhada. Por isso ele fala aqui que a gente conclua ser a casa mental a sede pensante da vida, portanto a área co-criadora da vida, né? Então, mudando esse comportamento, né? E aí iniciando a educação mental dos pensamentos. Ou seja, isso é um novo processo que a gente vai iniciar de mudança. Não é só uma decisão mental, não, agora eu vou mudar e pronto. Nós carregamos um inconsciente muito maior do que tudo que a gente tem de conhecimento no nosso campo consciente mental. O inconsciente é comparado aí à parte submersa de um iceberg, né? E o consciente só aquela pontinha que fica para fora. Então, nós carregamos esse inconsciente e ele nos influencia, independente da gente tomar uma decisão de mudança, todo esse nosso inconsciente vai tentar, pela inércia, né, pela maneira como que viveram, como cada uma dessas partes de passado acha que é a vida, vai tentar continuar vivendo e pensando do mesmo jeito. Então, é um trabalho grande que a gente tem nesse novo mundo de regeneração, nessa transição para esse novo mundo, né? Então, não é uma renovação quântica rápida. Mas o importante é que quando você toma essa decisão de mudar, tudo começa a melhorar. Porque você entendeu a proposta, você não precisa mais das chamadas do sofrimento para que você acorde, né? Você já entendeu qual é a proposta, está começando a caminhar nesse novo rumo, que já é o título do livro, né? No rumo do mundo de regeneração. Né? Então a gente está nesse rumo e aí as coisas começam a fluir, porque você, como eu falei antes, não precisa mais do chamado de atenção da dor, do sofrimento. Fica mais fácil da gente viver, a vida fica mais tranquila, a gente entende o objetivo da vida, compreende que não há injustiça, que não há acaso, que aparentemente tudo está errado, mas tudo está certo. E que isso também não pode ser uma desculpa para a gente cruzar os braços, né? Mas para que a gente compreenda e não tenha mais aquele componente da inconformação e da injustiça, né? Você enfrenta o que a vida traz para você, compreendendo por que aquilo está ali, e não mais se lamentando e reclamando. Mas esses dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. Então, cada um é dono da mudança que vai fazer, né? E quem eleger trabalhar de acordo com essa proposta do mundo de regeneração vai poder continuar aqui. Quem preferir o modelo antigo vai continuar a viver em outro orbe, porque aqui não vai ter mais apoio energético para se manter nessa vibração. Então não é um impedimento, um determinismo, né? É uma impossibilidade vibratória. Quem se manter na proposta anterior, egóica, né? de só pensar em si mesmo, não vai ter mais um útero aqui que vai conseguir suportar essa vibração e gerar um corpo para ele. Então vai ser obrigado, por uma necessidade evolutiva, de continuar esse processo em outro planeta.
Aí aqui ele contando nesse grupo que eles começaram a trabalhar aqui durante a pandemia, né, ele contando um caso de atendimento que eles encontraram, né? Então tratava-se de tratava-se de um drama familiar, um grupo constituído pelos pais, idosos e 2 filhos. Uma moça com 23, auxiliar de enfermagem, e um rapaz de 16 anos. A auxiliar de enfermagem acabou se contaminando e contaminou também a família, né? O pai acabou desencarnando e o irmão logo depois também não resistiu e acabou desencarnando também. Então ela, por essa culpa, estava preparando para suicidar-se. E por efeito do desespero, se achando responsável e culpada pela morte do pai e do irmão, atraiu algumas entidades perversas que a acompanhavam, que acompanhavam a história da família e desejavam auxiliá-la a realizar o suicídio, né? Então, sempre que a gente tem uma intenção de fazer algo, a gente sempre vai ter um amparo, mesmo se você tiver a intenção de se suicidar. Quem quer que aquilo aconteça vai estar ali do teu lado ajudando. Então, muito cuidado com o que você deseja, porque você sempre vai ter amparo do outro lado, mesmo se seja coisa ruim, não importa. O amparo sempre vai estar lá, o que determina qual amparo é a tua intenção. Então, ficamos de atender, ainda naquele dia, pelo amanhecer do próximo, né, na madrugada seguinte, atender a jovem auxiliar de enfermagem, libertando-a das tenazes que a empurravam para o suicídio. Então, ela não decidiu suicidar-se sozinha, né? A situação, a culpa e o apoio desses espíritos que queriam ver o mal da família, que aí ela acabou se colocando em posição receptiva a essas ideias e acabou acalentando essas ideias e tendo a intenção de efetivar aí o suicídio. Aí ele contando como foi esse auxílio, né? Mais ou menos 1h da madrugada, seguimos a sala mediúnica. Então, o que ele está contando aqui? É que o atendimento não foi feito na reunião mediúnica do centro espírita. O atendimento foi feito de madrugada, depois do pessoal ter saído do seu trabalho lá no centro espírita da reunião mediúnica. 2 auxiliares do labor trouxeram em sono, ou seja, desdobrada, a jovem auxiliar de enfermagem, que estava repousando, dormindo. De igual modo, veio conduzido o espírito inimigo, aquele que estava incentivando ela a suicidar-se, né, que queria ver o mal da família, que estava induzindo ao suicídio. E mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolheu, ou seja, aproveitaram esse mesmo atendimento para atender mais alguns espíritos nessa mesma faixa de ação que este ali que estava induzindo ao suicídio. A mesa mediúnica, entre outros, estavam Cláudio, Gracindo e Malvina e Amália, nossas queridas médiums para o Ministério do Intercâmbio. Ou seja, a médium que trabalhava na casa, lá no Centro Mediúnico, à noite foi desdobrada para conduzir um outro atendimento mediúnico para essa moça ali. Ou seja, ninguém está desamparado, mesmo que você não tenha acesso. Ele conta na história, né, que ela tinha inclusive uma outra fé que não a espírita, né? Então, se você tem merecimento, se você não é para passar por aquilo, você vai ter um atendimento espiritual, de acordo, lógico, como a gente falou aqui, com o merecimento, né? Então, acontece, mesmo que você não acredite ou que você não tenha acesso, se há o merecimento, vai haver esse atendimento espiritual. E logo em seguida ele também comenta aqui a cena do hospital, onde eles estavam observando esse caso dessa família. Então, nesse hospital, lá desencarnou o pai da moça e também o irmão.
observávamos o vai-vem de familiares e amigos desencarnados que se vinculavam aos pacientes e chamavam-nos a atenção às interferências perniciosas dos espíritos ociosos e de outros vingadores com aspectos, confessamos, horripilantes. Então, conforme o nosso pensamento, a gente leva para onde a gente vai levar para o hospital, vai levar para qualquer lugar. Então, por isso orar e vigiar, cuidar com os pensamentos, cuidar com o que a gente está se vinculando mentalmente. Isso vai definir quem a gente está trazendo ao nosso lado vibratoriamente. Então tem aquele ditado que diz, né, dize-me com quem andas, que te direi quem és, né? Se tratando do lado espiritual é um pouco complicado, né? Dize-me o que pensas e te direi com quem andas espiritualmente. Então, muito cuidado com os pensamentos. E outro detalhe aqui, ele falando do aspecto horripilante, né? Isso se dá pelo fato desses vingadores, que a gente não pode julgar e condenar também, porque são vítimas do passado, que agora encontraram seus algozes do passado, estão tendo a oportunidade de devolver aquilo que receberam, né? Só que isso gera uma deformação nesses espíritos. Por isso eles estão nessa forma. O desejo de vingança faz com que eles só tenham esse objetivo, de se vingar, de querer o mal do outro. E quando você desencarna, o teu corpo espiritual ele é muito mais sutil. Diz a espiritualidade que 1000 vezes, ele vibra 1000 vezes além do corpo físico. Então, 1000 vezes mais sutil que o nosso corpo rústico aqui no campo físico. E o nosso poder mental é o mesmo. Então, lá, se você não prestar atenção no teu corpo físico, ele vai se desestruturando. Aqui o corpo espírito, o corpo físico, ele é muito robusto, é muita energia para que estruture esse nosso corpo físico. Então, o nosso pensamento demora às vezes décadas para gerar uma doença, para desestruturá-lo, né? Mas quando você desencarna é muito rápido essa desestruturação. Por isso a necessidade de uma nova encarnação, né? Você não tem estrutura mental, uma educação mental, uma disciplina mental para manter o teu corpo muito tempo. E aí se fala, né, que as pessoas precisam reencarnar, né, entre 30 e 50 anos, outras mais evoluídas a cada 300 anos, outras a cada 600, outras a cada 1200. Então, de acordo com a tua evolução, você consegue manter o teu veículo perispiritual em ordem para continuar mais tempo do outro lado, né, sem a necessidade de encarnação. E eu me alonguei um pouquinho a mais aqui no tempo. Então vamos encerrar este assunto de hoje. A gente dá continuidade na próxima semana. Espero que tenha trazido informações que possam auxiliar a cada um de vocês no enfrentar essa situação que a gente está vivendo agora, né? Pessoas aqui falando que precisam de atendimento, tá? Quem precisa de atendimento, CEPA está trabalhando, tá? Só não estamos fazendo atendimento presencial. Então, a forma de marcar atendimento é entrando em contato pelo WhatsApp do CEPA. Está lá na página do Facebook o número do WhatsApp. Então, podem entrar lá em contato, contar. Lá eles vão dar orientações, né, como fazer para marcar as informações necessárias. Então, entrem em contato lá no WhatsApp do CEPA, ok? Então, vamos encerrar com um passe à distância. Bom, antes do encerramento, convidando a todos que nesta quarta-feira, às 19 horas, já na semana passada a gente iniciou, né, estamos fazendo as palestras das quartas-feiras, transmitidas pelo Instagram. Então, ainda não é presencial, tá? Não podemos estar lá presencialmente no auditório do CEPA, mas é transmitida a palestra de lá, direto do auditório, e lá também com o auxílio dos trabalhadores ligados aos passes, para também fazer esse passe à distância que a gente vai fazer agora aqui.
Então pedimos também auxílio aos trabalhadores da casa, que também nos auxiliem nesse passe à distância que será feito agora. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia descendo do alto da cabeça, nos sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações do dia, ativando nosso sistema de defesa, desobstruindo os canais energéticos, desintegrando energias estagnadas, ampliando este campo de energia para todo o nosso lar, para as pessoas que convivem conosco, ampliando mais ainda para o nosso local de trabalho, com a consciência de que a mudança do mundo depende da mudança de cada um de nós. Então, que cada um de nós seja a mudança do mundo, que lá fora a gente seja fontes de energias de harmonia, de compreensão e principalmente de tolerância. Que a gente compreenda que o outro não é do jeito que a gente acha que deve ser. Ele é um ser diferente de nós. E diferente não é errado. É o ponto em que ele se encontra. Pode ser que a gente já passou por aquele ponto, pode ser que a gente ainda não chegou lá. Então não podemos julgar, e sim compreender o outro, respeitando. Que tenhamos todos uma boa noite e uma semana abençoada. Que assim seja.